Voltando então, pé na roça, deixa eu lembrar uma coisa de vocês aqui, meu filho. É o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma receitinha muito gostosa no nosso programa. Aí, você diria assim, Serginho, mas você fazia assim, torresmo, essa coisa assim, né? Tem gente porque o torresmo é muito gostoso, torresmo bem feito é um gostoso, né? Mas aí, Serginho, você fazia torresmo assim, olha, que o estômago como é que vai ficar, não sei o quê. De qualquer maneira, o torresmozinho bem feito, para quem gosta de torresmo, né? Você não vai comer torresmo todo dia também, né? Coitado do pobre do suíno. Tem uns suínos aqui no estúdio hoje, tá afinadinho. É o seguinte, aí, cara, você vai comer torresmo todo dia. Mas se por um acaso você for comer um torresmo assim, na casa dos outros, por exemplo, quando você vai, leva um profígado no bolso. Profígado não tem aquela fraconetezinho pequenininho, mas aqui, vê se está escrito profígado direitinho e vê se é da Mediflora, tá entendendo? Que tem um monte de gato por aí afora. Então tem que ser da Mediflora, profígado da Mediflora, viu? Tem o vidro também de 200 ml, 100 ml, tem o vidro de 200 ml, que você pode na cima da geladeira em casa assim, né? Então, pode comer seu torreminho à vontade, viu? Eu profígado, eu te garanto. Tem gotas naturais também, para gases, tem também o expectorante, né, que é o xarope, muito gostoso. Agora, é da Mediflora, aí eu te garanto, tá bom? Eu digo isso do profígado, nós vamos fazer eu fiz lá em casa no sítio, e é um espetáculo, que é o tal do torresmo no rolete. Aí o que você vai fazer? Quer ver? Você vai pegar, né, compra a barriga, né? Chega no açougue e fala, aqui é uma barriga de porco. Né? Ele vai vir com uma parte da gordura assim e um pouco de carne em cima assim, né? Ele não pode ser muito grosso não, senão você está lascado, como é que você vai enrolar ele? Né? É uma peça mais ou menos assim. Aí o que você vai fazer? Você vai botar os temperos, né? Eu gosto de botar uma opção de tempero, ó. Tem páprica, que é bom que ela um pouco... não é páprica adocicada não, hein? Você bota a páprica, aquela picante, né? Também alho, você vai botar o alho, né? Aí você vai botar o óleo, por exemplo, você bota um cadinho de óleo para você fazer aquela massa, aquela maçarocazinha assim, né? Sal, lógico, tem que ter o sal também. O tempero que você quiser, botar pimentinha, tá? Se quiser botar, você faz essa pasta. Aí o que você faz? Lambuza o tal da barriga de um lado e do outro, né? Lambuzou assim bonitinho. Eu deixei de um dia para o outro. Lambuzou do outro para o outro. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o rolete, ó. Vai rolando, vai rolando, vai rolando. Aí você amarra. Amarra bem amarradinho, né? Aí você vai o seguinte, depois que você amarrou, você vai botar no forno, né? Ou você pode botar também na sua churrasqueira, se você quiser. Tanto faz, viu? Se você tiver uma churrasqueira boa, botar na churrasqueira. Mas você bota o papel laminado assim, mas não embrulha ele no papel laminado, não. Não, você bota ele no papel laminado que a gente chama de tirrina lá na roça, né? No tabuleiro assim, e bota ele ali. Aí você deixa não precisa botar óleo nem nada, já tem a tal da gordura. Você bota no forno, mas eu deixo 1 hora mais ou menos, né? Quando você tirar isso, você tem que deixar esfriar, você deixa esfriar. Aí sabe o que você vai fazer? Tu vai cortar, tipo assim, igual você corta rocambole. Cortou, assim bonitinho, tá? E vai fritar. Depois você corta, depois que você fritou, você vai ver que ele vai ficar pururuca. Aquela casquinha dele, que é delícia, né? Aí você corta, né? E serve aí, bota um limãozinho por cima assim. Eita, é bom demais da conta, né? Esse torresmo pururuca. Você gasta pouco, você gasta aquilo. Eu gastei 15 reais na minha pecinha. Gastei 15 reais. Baratinha mesmo, você vai ter um torreminho em casa bonito. Esse do dia para o outro, por exemplo, se você quiser no outro dia, você pode ferver o óleo e fritar ele de novo, porque para ele ficar como se fosse fresquinho, né? É bom demais da conta, viu? Doutor Marcelo Jacó, meu amigo, vai dar uma dica interessante para a gente. Dicas de saúde para o seu animal com o Dr. Marcelo Jacó. Oferecimento Saf Pet, cuidando do seu melhor amigo. Ariosto Bento de Melo, 55, Loja 1. Olá, amigos. Mais uma vez juntos no programa do Sérgio Ferraz, para a gente poder trocar uma ideia aí sobre os nossos amigos animais. Eu vou dar uma ideiazinha complementando um assunto que a gente vem falando, que é a questão, persistindo na questão da esporotricose, que é uma doença preferencialmente de felinos e transmissível ao homem, é uma zoonose, e que eu tenho visto, como vários outros colegas, têm visto um aumento acentuado de número de casos, tanto nos animais quanto em humanos. Como disse, ela passa para as pessoas por arranhadura
e lambedura em feridas recentes, né? Então, o esquema é o seguinte, nós estamos vendo que essa doença está aumentando, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que está aumentando também o interesse na proteção desses animais. É uma doença que há alguns anos atrás a gente via muito pouco e hoje a gente vê semanalmente casos, tanto em humanos quanto nos animais. O esquema é o seguinte, se você se propor a tratar o animal para tentar curá-lo, que nem sempre o resultado da cura vem, infelizmente, você tem que estar preparado para só manusear o animal com luvas. Esse animal ele tem que estar castrado para que ele não saia, tanto macho quanto fêmea, para que ele não saia e brigue para não passar para outros animais. E você tem que ter um ambiente que ele fique naquele ambiente ali. Ele não pode ficar circulando pela sua casa, tendo contato com criança, e senão isso vai continuar aumentando. E é uma doença de tratamento longo, tanto nos animais quanto no humano. Então a questão é, se a gente está com um aumento expressivo dessa doença nos últimos anos, é alguma coisa a gente está falhando. Nós estamos pecando em alguma situação. E eu, com o meu conhecimento, eu acredito que seja essa questão. Tem muita gente levando o animal para casa, fazendo a medicação que o colega veterinário prescreveu, mas o animal fica solto. Então todo dia ele sai para a rua, vai brigar se ele não for castrado e ele vai disseminando essa doença que é uma doença de tratamento longo e por vezes a gente não tem um resultado esperado, infelizmente levando o animal a ter que ser sacrificado, porque ele perde condição de tratamento, ele fica com lesões de pele graves, severas, com mau cheiro, com necrose de tecido, é uma doença muito ruim. Então é aquilo, vai tratar a esporotricose, cobre do veterinário uma medicação adequada e proceda dessa forma. Prenda o animal, manipule ele sempre com luva, faça o tratamento de acordo para ver o que vai acontecer, para a gente tentar voltar aos níveis que a gente tinha uns anos atrás, que eram poucos animais que apareciam com isso. E hoje, qualquer machucadinho em gato que você está tratando 1 mês, 2 meses que não melhora e aquilo vai aumentando, tem que ser pesquisado para avaliar essa questão da doença. Tá bom? Vamos combinar isso aí, tentar intensificar essas questões para a gente tentar parar com essa doença aí e levá-la a níveis toleráveis. Tá bom? Um abraço a todos, até o próximo programa. Nas dúvidas, podem ligar para o meu consultório, o telefone é 2529-0454, preferencialmente pela manhã. Tá bom? Um abraço a todos. Dicas de saúde para o seu animal com o Dr. Marcelo Jacó. Oferecimento Saf Pet, cuidando do seu melhor amigo. Ariosto Bento de Melo, 55, loja 1. Prevenção é uma coisa muito séria, saúde, né? Saúde é para que, gente, se você chegar para o hospital, é que o negócio tá ruim, não é verdade? Então, gente, por favor, prevenção é fundamental. A Nova Clean existe aqui em Friburgo para isso, viu? Fica ali na rua Fernando Bisotto, número 35. Semana que vem a gente vai receber a visita aqui, né, do Rodrigo, também do Bruno e também do Julinho, para falar sobre a importância da Nova Clean, que fica ali na Fernando Bisotto. Gente, tem laboratório, tem exames que você pode fazer que o resultado é na hora. É um espetáculo, viu? Vários médicos à sua disposição. Só você chega lá e fala assim, olha, estou precisando de um especialista tal, né? Eles vão te orientar qual especialista. Gente, o precinho da consulta, ó, é desse tamanho, miudinho. Então você vai, Rua Fernando Bisotto, número 35. Chega lá, aí eles vão arrumar um médico legal para você. Se você for associado da SAF, que 99% do friburguês tem SAF, né? Coisa boa, né? Se você for associado da SAF, SAF Plus, né? E também sindicatos, você vai ter um precinho desse tamanho para consultas e exames. É um espetáculo. Gente, vai na Nova Clean, meus amigos todos, meus ouvintes da rádio, todo mundo, Serginho, eu fui lá, é um espetáculo. Tudo que você precisar,
na linha de consulta, exames, você consegue sim na Nova Clínica, que fica na rua Fernando Bisotto, número 35. O maior sucesso que fez no nosso programa está fazendo o projeto Piabanha, que a Janaína Botelho me deu de presente, né? Que coisa linda de trabalho que ela fez. E a quarta parte, hein? Você tinha a quarta parte agora. Obrigado, Janaína, é a quarta e última parte. Obrigado pelo seu carinho, por esse presente que você me deu, tá bom? E vem mais coisa por aí, tá bom? Vamos à quarta parte, então, do projeto Piabanha? Guilherme, todo esse processo, desde a procriação até esse monitoramento que vocês fazem, que é a última fase, quanto tempo levou? Então, o processo em si, de reprodução até a soltura, é relativamente rápido. Nada menos que 2 anos. Né? Reproduzimos, botamos nos tanques berçários as larvas, elas cresceram e trouxemos para o ambiente natural. Só que isso é a pontinha do iceberg. Conforme eu havia dito, a nossa estação é um banco genético, né, como um zoológico. Nós temos populações, por exemplo, de piabanha capturados em no mínimo 6 rios diferentes. Para quando chegar o momento da reprodução, a gente utilizar peixes de diferentes rios. Agora, juntar esses, por exemplo, 200 indivíduos selvagens numa estação como essa, demorou nada menos que 15 anos. Então, se nós considerarmos o primeiro dia de coleta de reprodutores, depois os nossos colaboradores voltando para a academia, fazendo seus mestrados, doutorados, para desenvolver pacotes tecnológicos de reprodução, né? Depois começar a reproduzir, 2 anos para o peixe crescer e soltar, são 20 anos. Né? Mais 20 anos para trazer uma espécie novamente para a calha do rio, é uma façanha bem feita, a meu ver. Então é um êxito, né? Que quando a equipe está toda junto, os colaboradores, é só felicidade, né? Porque é muito fácil destruir. É muito fácil você chegar com uma motosserra, você transforma essa paisagem aqui com uma manhã, com uma motosserra. Agora, uma vez transformada, pelada as margens, para você recompor essa paisagem, por exemplo, são no mínimo aí 10 anos, né, para você voltar com essa paisagem de árvores. Agora, voltar com os peixes, pode botar mais 10, né, porque você não adianta ficar soltando peixe no rio se não tem alimento natural, não vai ter ninguém ficar jogando. A profissão do cara é jogar ração no rio, não faz sentido para a conservação isso. O peixe tem que se virar, ele tem que competir com as outras espécies e encontrar aquele equilíbrio que nunca se equilibra, né? Porque no meio ambiente as coisas nunca estão equilibradas. Ora, uma população tem poucos indivíduos, ora tem muitos. Isso vai depender com os fatores naturais, né? A temperatura, a vazão do rio, né? A oferta de alimento. Vai que aquela árvore ali que a piabanha se alimenta floriu e teve uma ventania na hora da frutificação, de formar, da polinização, e as flores caíram. Aquela árvore ali, por exemplo, o ingá, vai ter pouca oferta de ingá, que é um item alimentar da piabanha. Então, naquele ano, e para piorar, teve pouca chuva, choveu pouco, não inundou, não teve uma boa reprodução. E aquela pouca reprodução que teve, ventou na época da frutificação do ingá, da floração, teve pouco alimento. Então, quando esses dados começam a se encontrarem, né, vai resvalar no aumento populacional daquela espécie para aquele período de 2, 3 anos. Mas, ora a natureza se comporta assim, ora se comporta de outra maneira, com abundância, depois podem ter 3 anos de abundância, 1 ano de baixa, né? Então isso é a natureza, né? Equilíbrio, desequilíbrio, né? Quando está no equilíbrio é muito rápido, enfim, esse é o estudo de ecologia,
É por isso que a gente recebe bastante os alunos de graduação e tenta passar o máximo de informação para essa turma, porque só assim eles vão ter, poder levar em prática a teoria de sala de aula para o meio ambiente e poder assim contribuir. Em 1998, aconteceu um acordo de cavalheiros, onde o maior pescador de dourado do Rio Paraíba do Sul, um professor de história, se comprometeu de soltar, a partir daquele momento, todos os peixes que ele pescasse, seja o robalo, seja os piaus. E um biólogo, a partir desse momento, se comprometeu de fazer uma desova de uma espécie nativa e soltar no rio. Daí nasceu o Projeto Piabanha, isso em 1998. De lá para cá, muita coisa aconteceu, houve uma evolução, e muitos colaboradores se aproximaram, e nós nos fortalecemos, tendo como norte a pesquisa científica. A Pesagro deu um apoio muito grande, que é a empresa de pesquisas agropecuárias do estado do Rio de Janeiro, e cedeu esse espaço de terra, onde nós montamos a pessoa jurídica, a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul. Você está aqui há 25 anos, né? No município, E a instituição já tem 20 anos. De lá para cá, muita dissertação de mestrado, tese de doutorado, aconteceu aqui dentro, inclusive a minha de doutorado. A grande maioria voltada para a conservação de espécies de peixes ameaçados. Quais espécies que você trabalha aqui de aquáticas que estão em extinção? São 3, que é o surubim do Paraíba, que é uma espécie de bagre, uma espécie endêmica, ou seja, só ocorre aqui na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, a piabanha e a grumatã. Além dessa, nós trabalhamos com outras, que não estão ameaçadas, mas fazem parte das espécies que possuem valor comercial, que é o piau vermelho, o piau branco, a curimatã e o jundiá, que é um outro tipo de bagre. Além dos lambaris, que são as espécies pequenas também. Isso tudo tendo como norte uma política pública denominada Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas, que é uma política pública do Ministério do Meio Ambiente. Agora, essas espécies que você citou, ameaçadas, foi em função de quê? De um desastre ambiental ou desse problema histórico aqui da bacia do Paraíba do Sul, as plantações de café no século XIX, derrubada da mata? Como é que se deu essa extinção dessas espécies? A bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, ela é acometida, já vem sendo acometida desde o século XVIII, o grande período assim, de desmatamento,
quando o desenvolvimento vem para a bacia do Paraíba do Sul. Então foram inúmeros ciclos, né? O ciclo do café, depois do leite, da cana-de-açúcar, né? Depois o processo industrial, né? Haja vista, nós temos a maior usina siderúrgica do Brasil, ocorre na bacia do Paraíba do Sul, em Volta Redonda. Só para lembrar que o Rio Paraíba do Sul passa por 3 estados, né? Sem considerar que ele passa por 3 estados, Rio, São Paulo e Minas Gerais, onde está o maior produto interno bruto do país, a maior economia do país está dentro dessa bacia. E você imagine, entre 4 e 5 mil habitantes, né, usufruindo da água do Paraíba do Sul, né, e agora parte dessa água indo para o Rio de Janeiro para abastecer uma população de 9 milhões de habitantes, e a outra parte indo para São Paulo. Imagina o quanto de água deixa de passar na porção terminal do Rio Paraíba do Sul, que é essa região onde Itaocara está inserido. Né? Que por felicidade, né, por não ter muitos barramentos hidrelétricos, é a região de maior biodiversidade, né? A maior região de diferentes espécies de peixe, né? E de outros grupos de animais ocorrem aqui. Quer dizer, teve esse processo histórico que você falou, né, que começa desde o século XVIII, e também houve um acidente ambiental em 2010, né? Não, os acidentes são recorrentes, eles são constantes. Graças a Deus eles estão quietos há uns 3 anos, há 4 anos, que eles não ocorrem em escalas imensas, né? Um deles aconteceu em 2010, que aconteceu em Resende, né? Onde foram derramados em torno de 8 mil litros de endosulfan, um carrapaticida que já foi abolido em diversos países, ainda era utilizado aqui no Brasil, né? Por uma empresa lá em Resende. E ele chegou no Rio e ele veio dizimando populações de Resende até a Foz, ou seja, mais de 600 quilômetros de trecho, né, que esse líquido tóxico foi passando e foi acometendo essas populações. E cada acidente desse vai reduzindo as populações. Se a espécie já estava ameaçada antes desse acidente, imagina depois desse acidente. Quantos indivíduos deixam de existir, né? Então isso vai direcionando para um gargalo de extinção. Esse acidente foi tão grave que foi considerado um dos maiores do planeta, em termos de ambiente aquático, né? Só não foi tão grande quanto o que aconteceu no Rio Doce, né? Mas segundo especialistas, é singular o que aconteceu, né, com esse tipo de produto químico. O terceiro processo é o processo mais longo, né? Porque
o tanque berçário recebe uma larva de 5 dias, né? Essa larva vai ficar nesse tanque berçário por quase 2 anos, até o peixe atingir a faixa de 20 centímetros a 25 centímetros, quando ele vai estar mais apto a voltar a entrar no ambiente natural. Então ele deixa de estar no ambiente de água parada e vai para o ambiente de correnteza. Então essa mudança de habitat é muito grande para o animal. Então nesses últimos meses que o animal ainda vai ficar no tanque, a gente começa a fazer essa transição alimentar para quando ele chegar no ambiente natural, ele não ficar tão perdido em termos alimentares. Agora, essa água desses tanques teve um tratamento, né, Guilherme? Que você captou do Paraíba do Sul, mas a gente sabe que está poluído. Qual o processo de purificação dessa água aí para fazer esses tanques? Então, para a gente conseguir a licença de operação, né, essa estação passou por um processo de licenciamento ambiental, nós tivemos que mostrar, né, como que a gente ia tratar da água. Então nós fizemos no local da captação, nós coletamos a água, seguindo a metodologia de análise, né, oficial, mandamos para um laboratório e mostrou que a água chegava com uma carga orgânica elevada de nitrogênio e fósforo. E ao mesmo tempo nós também fizemos a análise da água após ser utilizada, após passar por dentro dos tanques berçários, né, e tanques de reprodutores, né. E ela sai dos tanques e cai num tanque de depuração e purificação, né. Esse tanque é formado por um tanque escavado, né, ele é composto por um tanque escavado e a superfície dele é tomada por uma planta aquática, que é a jigoaga ou aguapé. O sistema de raízes dele fica tão prolongado, né, que ele absorve todo esse nitrogênio e fósforo. É tudo que a planta precisa. Então a gente pode dizer que a nossa água, né, ela entra com uma qualidade ruim e ela é devolvida ao rio com uma qualidade muito superior à captação. Isso faz parte da nossa responsabilidade ambiental. Ao final do dia eu sempre vou na beira do rio ver se as piabãs estão lá, como é que elas estão. Eu observo assim o quão duro foi chegar naquele resultado dos peixes vivos ali e como é fácil dizimar aquele resultado ali com uma tarrafada, com uma rede, né? Então eu paro e penso que o ser humano, cada um consegue fazer o seu melhor, né? Uns direcionam o seu melhor para restabelecer uma espécie que outrora foi abundante, como na década de 50, que a piabanha era a 4ª espécie mais pescada, e até um tempo atrás entrou numa lista oficial de ameaçado. Então isso é o seu melhor, conseguir retornar. E também existe o outro seu melhor, que é seu melhor tarrafiador, né? Não se importar que aquela espécie está para desaparecer do planeta e não se incomodar com isso e jogar a tarrafa mais aberta possível e acabar com um trabalho de 20 anos. Né? Então a gente aproveita esse momento para dizer que tudo tem seu tempo. Agora é o tempo de raciocinar, de mentalizar o que nós queremos para o futuro. Né? Eu acho que agora é o momento, né, focal, né? Nossa instituição trabalha com peixe, de focar no peixe, deixar que as populações se restabeleçam, né? E depois, uma vez restabelecido, começar a usar práticas mais adequadas, né, em relação à pesca. Hora nenhuma fazemos apologia de não se deve pescar, não se trata disso. Até porque a pesca é a atividade mais antiga, né,
da humanidade, né? Um dos apóstolos era pescador, né? Então a gente acha que o pescador, sim, essa pesca tem que existir, porque o peixe é uma proteína extremamente saudável, né? E a pesca em si gera milhares de empregos aqui nesse trecho que vai de Além Paraíba até a Foz, né? Há um tempo atrás nós fizemos um inventário, passava de 1000 pescadores que viviam direto ou indiretamente da pesca. Mas, do jeito que está, não faz mais sentido. Pescar na Piracema, não faz mais sentido pescar na Piracema. Piracema é o momento do peixe, é o momento dos peixes se propagarem, aumentarem suas populações. E pescando o reprodutor, você está acabando com a galinha dos ovos de ouro. Essa galinha daqui a 3 anos não vai existir, não vai botar ovo. Então, isso é uma das práticas que deveria acontecer. Já foi pior? Já foi, agora as coisas já estão muito melhores, né? Um dos grandes parceiros nossos é a Colônia de Pescadores E21, que preconiza também, está preocupada com isso também. Outra prática que deveria ser utilizada é utilizar tamanhos de malha que permitisse pegar só peixes que já fizeram a primeira reprodução, ou já desenvolveram o papel dela, já desovaram. Então, teoricamente, já podem ser abatidos. Agora, não faz sentido pegar peixes imaturos, peixes pequenos. As peixarias ainda compram peixe pequeno. Se a peixaria deixar de comprar o peixe pequeno, o pescador não vai ter como levar o peixe pequeno. Então, essa visão de que temos que pescar o máximo possível já não é mais condizente com o tamanho do estoque pesqueiro, né? Isso só aumenta a possibilidade das espécies se extinguirem, né? Agora, quando a gente fala num acidente ambiental, a pesca deixa de ser o maior dos problemas, né? A poluição química é o grande problema. A quebra de uma rota migratória, como a hidrelétrica, é um problema quase irreversível, ou irreversível. Só vai ser reversível se você tirar a hidrelétrica da calha do rio, porque os peixes não podem subir. Então, nós estamos em 2018, né? Estamos caminhando para uma evolução ambiental, né? Condizente com o nível que o Brasil ocupa em termos de biodiversidade, mas nós pesquisadores e ambientalistas começamos a ficar preocupados quando a gente escuta no noticiário que o Brasil vai sair de um acordo de Paris, que o Brasil não vai mais sediar uma conferência, né, de mudanças climáticas, como o que ficou acordado anos atrás, que nós seríamos os anfitriões da COP25. Então, qual o futuro que os pesquisadores enxergam disso? Nós ficamos bastante temerosos, né? Nós estamos no momento no momento de vanguarda, de sermos estarmos na cabeça da conservação, porque nós temos uma Mata Atlântica, nós temos um Pantanal, nós temos um Cerrado, nós temos uma Caatinga, nós temos os Pampas gaúchos, nós temos a grande floresta amazônica. Então, qual é a nossa maior vocação? Eu pergunto a todos. É o turismo, é a conservação. Quanto um turista não pagaria para ver uma onça pintada? O quanto um turista não pagaria para ver uma reprodução de um surubim? Está com surubim na mão. O quanto a gente deixa de aproveitar isso tudo, né? E quando a gente olha que o que está sendo falado, políticas futuras, é abrir a Amazônia para o desenvolvimento, é diminuir o licenciamento ambiental para facilitar os empreendimentos, né? Eu penso que algo está errado, né? Enfim, como bom brasileiro, né, a esperança é a última que morre e temos pouco tempo, né? O tempo que temos, a gente não pode ficar parado e a gente tem que fazer o que você viu aí hoje, né?
O que você viu não é o trabalho de uma instituição, é o trabalho de várias instituições, que eu já falei, como a UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, como a UFRJ, como a Universidade de Mogi das Cruzes, a USP, né, a Companhia Energética de São Paulo, o INEA. Então, a gente está abraçado, né? O que depender da gente, ao menos para a fauna aquática do Paraíba do Sul, a gente está disposto a arregaçar a manga. E eu não poderia jamais deixar de citar 3 grandes parceiros. Primeiro é a Pesago, que acreditou na gente, né, e cedeu esse grande espaço. O outro é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes para a Conservação de Biodiversidade, que está de mão dadas com a gente, desenvolve um excelente trabalho através do CEPTA, Centro de Pesquisa de Peixes Tropicais. E por último, o nosso grande patrocinador, que é o Instituto Humanize, né, que está muito preocupado com essas causas socioambientais e está de mão dada com a gente há muitos anos. Que legal, obrigado, Janaína. Deixa eu lembrar uma coisa de você, é o seguinte, ó, a gente sempre trabalha com saúde, essa coisa de prevenção, né, que a gente gosta muito disso. O meu amigo Marquinhos da Estação Saúde vai vir aqui semana que vem para a gente conversar. Gente, a Estação Saúde é uma farmácia muito completa, mas completa demais. Tem o Expressinho também, você liga para o Expressinho e eles mandam entregar seu remédio em casa, né. Gente, é uma farmácia muito completa, tem mais de 11 mil itens. Funcionários altamente preparados para te atender com o maior carinho, vender o que você precisa realmente. Tem aquele negócio, não leva isso aqui que também é bom, nada disso. Estação Saúde não tem isso não, tá bom? Então fica aqui na Avenida Alberto Brau, na Estação Saúde, né? Tem uma seção também, seção cheirosa, meu Deus, perfumaria, muito legal, né? E todos os remédios que você precisa, tanto genérico como remédio Miongo oficial, você encontra com certeza na Estação Saúde, que fica do lado desse mercadão grandão de perto da prefeitura. Você sabe, Estação Saúde, aquela loja bonita ali, tá bom? Então vamos intervalinho? Vamos intervalinho, a gente volta já com mais Pena Rosa para você.